Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que está preparando você para ser mais um dos nossos campeões, pois temos milhares esparramados por todo o território brasileiro. Seja bem-vindo. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre equação do primeiro grau, um outro assunto muito recorrente em concursos públicos, tá? Então você precisa compreender bem o contexto, resolver uma equação do primeiro grau. Galera, nem sempre o exercício cai uma equação direta, de aplicação direta de resolução. Mas são problemas que, para serem resolvidos, termina numa equação do primeiro grau e aí nós temos que aprender todos os processos de resolução de uma equação do primeiro grau. Então vem comigo para nós relembrarmos esse assunto de muita importância no nosso estudo, ok? Bom, equação do primeiro grau. O que a gente vai ver na aula de hoje, galera? Nós vamos conceituar a equação do primeiro grau, nós precisamos entender o que é uma equação e por que ela é do primeiro grau. Nós vamos ver exemplos e vamos estudar equações com e sem denominadores. E por último, vamos fazer alguns exercícios aí, envolvendo toda a base que nós vamos passar nesse começo de aula aqui. Tranquilo? Então vamos lá, equação do primeiro grau. Galera, o que é uma equação? Equação é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável. Então, quando a gente fala sentença matemática, nós estamos falando daquelas operações, ou é uma soma, uma subtração, multiplicação, divisão. Isso é uma sentença matemática, expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável. A variável é uma letra, é chamada também de incógnita, ok? Então eu posso dizer incógnita, variável, termo desconhecido, ok? Então quando eu tenho uma sentença expressa por uma variável que apresenta um sinal de igualdade, eu tenho uma equação. Por que essa equação ela é dita do primeiro grau? Porque o expoente dessa variável é 1. Se fosse 2, seria do segundo grau, 3 do terceiro grau e assim sucessivamente. Tranquilo? Então está aqui a sentença aberta que apresenta letras expressas por uma igualdade. Numa equação, o sinal de igualdade divide essa equação em duas partes. Uma parte nós chamamos de primeiro membro e a outra parte nós chamamos de segundo membro. Então eu tenho primeiro e segundo membro, antes e depois da igualdade, ok? Um exemplo, eu tenho aqui x mais 7 igual a 16. Então eu tenho o lado esquerdo da igualdade e eu tenho o lado direito da igualdade. O lado esquerdo da igualdade é chamado de primeiro membro, o lado direito de segundo membro. Conjunto universo. Isso aqui é uma outra palavra que vocês vão ver muito, às vezes simbolizado somente pela letra U, tá? Esse U representa conjunto universo. É comum vocês verem nos testes, nos exercícios, U igual a R, tá? Não se assuste se vocês verem isso. Isso aqui quer dizer que o conjunto universo é o conjunto de todos os números reais, ok? Vamos entender o que representa esse conjunto universo. Tá? Então, U quer dizer universo. O que é o conjunto universo, galera? É o conjunto de todos os valores a qual a variável pode assumir. E é simbolizado pela letra U. Então, todos os valores que a variável, que a letra, que o termo desconhecido pode assumir, ele faz parte do conjunto universo. Vamos ver um exemplo. Conjunto dos números naturais pares. Nesse caso, o conjunto universo tem como todos os números pares positivos, ok? Porque números naturais são números inteiros positivos. Quando eu digo naturais pares, eu estou referindo somente aos pares positivos. Então, o meu conjunto universo são todos os números pares positivos, ok? Conjunto verdade. O que é um conjunto verdade? Bom, nós falamos que o universo é um conjunto de várias possibilidades que a variável pode assumir, ok?
Já o conjunto verdade, ele é específico, tá? Ele é o conjunto que contém o valor que a variável pode assumir. Ou seja, é o valor que faz com que aquela sentença, que aquela expressão seja verdadeira. Porque, como eu disse, nós temos uma igualdade. Essa igualdade, para que ela seja verdadeira, eu tenho que ter o mesmo valor de ambos os lados. Então, o valor de x que faz com que essa igualdade seja verdadeira, ele é o conjunto verdade, é o elemento do conjunto verdade. Então, é o conjunto dos valores de U, ou seja, o conjunto verdade ele está dentro do conjunto U, do conjunto universo. É um daqueles elementos atribuídos que torna a equação verdadeira. Um exemplo, um número natural par primo, podemos dizer que é o número 2. Então, se eu quero um número natural par primo, então, nós vimos que temos variados, infinitos números pares naturais. 2, 4, 6, 8 e assim vai embora. Então, o único deles que é primo é o 2. Então, conjunto verdade 2. Viu? Então, vamos lá. Equação. Então, como nós já dissemos, é uma igualdade entre duas expressões. Tá? Então, está aqui um exemplo de uma equação. 3x mais 5 igual a 2 menos x mais 4. Tá? É uma equação isso aqui? É uma equação. Por que é uma equação? Porque é uma sentença, observe que eu tenho uma soma, subtração aqui, expressa por um sinal de igualdade. Apresenta uma variável, então é uma equação. Tranquilo? Então, resposta é equação. Agora, 3 mais 5 menos 2 menos 4 igual a 3 mais 1. Isso é uma equação? Não, não é uma equação. Apesar de ser uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade, ela não é uma equação porque não apresenta a variável, não apresenta a letra, o termo desconhecido. Então, isso aqui não é equação. Então, essa é a diferença de uma equação para uma que não é equação. Ela não apresenta variável quando não for equação, ok? Bom, olha só esse exemplo aqui. Eu tenho aqui 3 sobre 2x menos 2 mais 3x igual a menos 4 menos x. O objetivo aqui agora é nós identificarmos os elementos que compõem uma equação. Então, como nós já dissemos, do lado esquerdo da igualdade nós temos o primeiro membro, ok? Do lado direito nós temos o segundo membro. Então, está para cá, primeiro membro e segundo membro. Quem mais eu tenho? Bom, eu tenho os termos. O que são termos, galera? São todos os valores que estão associados à letra ou pode estar ou não associado a uma letra. Então, 3 sobre 2, menos 2, 3, menos 4, menos 1. Quando não aparece nenhum valor junto com a letra, eu devo sempre considerar que existe o número 1. Então, aqui vai ser menos 1, ok? É o coeficiente dessa variável aqui. Então, os termos são 3x sobre 2, menos 2, 3x, menos 4, menos x. Como que eu caracterizo um termo? Um termo é separado de outro termo pelo sinal de mais ou de menos, ok? Aqui eu tenho 3x, na verdade é 3 vezes x, mas o sinal de multiplicação não separa um termo do outro, só o sinal de mais ou de menos. Então 3x juntos é um termo, ok? 3x sobre 2 é outro termo, ok? Então está aqui todos os termos que nós temos. A variável em questão aqui é a letra x. Os termos com incógnita é o 3x sobre 2, 3x e menos x. E os termos independentes, termo independente é o nome que nós damos àqueles valores que não estão associados a nenhuma letra, não tem nenhuma letra junto com ele. Então aqui eu tenho menos 2 e o menos 4. Esses dois valores não têm nenhuma letra associada com eles. Eles são chamados de termos independentes. Solução de uma equação. Bom, o que é solucionar uma equação? Solucionar uma equação, a solução de uma equação é um número que, colocado no lugar da incógnita, da variável, transforma a equação numa igualdade numérica verdadeira. Faz com que a igualdade seja verdadeira. Então, isso que é a solução de uma equação. É o valor que nós vamos atribuir, geralmente, à letra x, ok? Exemplo, 3x igual a 18.
Qual é o valor que eu tenho que colocar no lugar do x para que isso aqui seja verdadeiro? Como eu disse para vocês, quando eu tenho um número e uma letra junto e não aparece nenhum sinal entre eles, na verdade existe o sinal de multiplicação. Fica implícito isso. Não aparece, mas ele existe. Então, 3x quer dizer 3 vezes x. Então, qual o número que multiplicado por 3 vai dar 18? Isso mesmo, 6. Então, está aqui, ó. Coloco 6 no lugar do x, 3 vezes 6, 18, e a proposição passa a ser verdadeira, ok? Então, solução desse sistema aqui, dessa equação, é 6. Olha só essa outra situação. Eu tenho x mais 7 igual a 12. Pergunto, qual é o valor que nós atribuímos a x para que isso seja verdadeiro? Está aqui, 5. Porque se eu colocar 5 no lugar do x, 5 mais 7 é 12. Então, 5 é a solução dessa equação. 20 menos x igual a 15. Qual o número que eu devo subtrair, que 20 deve subtrair para ser igual a 15? Mais uma vez, a resposta será 5. 20 menos 5, 15. Então, resposta 5 também. Galera, observem que eu tenho duas equações diferentes. X mais 7 igual a 12, 20 menos x igual a 15, ok? Duas equações diferentes, mas que apresentam a mesma solução. Observe, 5 e 5 é a mesma solução. Quando nós temos equações diferentes que apresentam a mesma solução, tá? Mesmo conjunto de solução, elas são chamadas de equações equivalentes. Então, eu digo que uma equação é equivalente à outra quando ela apresenta o mesmo conjunto de solução. Então, se aparecer num teste, num exercício, que a solução que uma equação é equivalente à outra, tá? Você sabendo a solução de uma, essa solução pode ser aplicada na outra que é equivalente, já que elas são equivalentes, então a solução é a mesma para ambas, ok? Por isso que x mais 7 igual a 12 é equivalente a 20 menos x igual a 15. Bom, vamos começar agora a resolver equações, que é a parte mais importante do nosso estudo nessa aula. Primeiramente, nós vamos começar a resolver equações que não apresentam parênteses e nem denominadores. É os casos mais simples de resolução. Mas o fato de ser mais simples não quer dizer que ela é menos importante. Até porque os mais complexos, que envolvem parênteses e denominadores, na hora que a gente resolve a primeira parte dele, nós vamos terminar numa equação simples. Então, eu tenho que saber a equação simples, porque ela está presente em todas as equações, mesmo naquelas mais complexas. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. 5x menos 6 igual a 3x mais 4. Bom, nós temos que entender que resolver uma equação é determinar a sua solução, ou seja, encontrar o valor da variável que satisfaça essa igualdade. Para isso, nós vamos aplicar aqui uma série de procedimentos, ok? Um deles é preocupar em isolar a variável, ou seja, o x, que é a letra, eu tenho que deixá-lo sozinho de um lado. Isolar a variável é deixar o x ou todos os termos que contêm o x de um lado. E os termos que não têm o x, eu passo para o outro lado, ok? Então, eu tenho 3x e eu tenho 5x aqui. Então, nós vamos fazer essa passagem de um lado para o outro, tá? Então, olha só a observação. Numa equação, nós podemos mudar de um membro para o outro, podemos mudar um termo de um membro para o outro, desde que lhe troquemos o sinal. Eu quero só abrir um parênteses aqui, galera. Na verdade, não se muda nada de um lado para o outro. Isso, na realidade, não existe, tá? Nós usamos essa expressão de mudar, passa para o lado de lá, passa para o lado de cá, troca o sinal. Na verdade, é uma expressão que nós utilizamos, mas ela não é uma expressão oficial. Porque o que acontece, na verdade, é que numa equação, eu posso desenvolver uma série de procedimentos matemáticos.
Eu posso somar, eu posso subtrair, multiplicar, dividir, elevar a uma potência, tirar raiz. Então eu posso fazer vários procedimentos matemáticos. Qual que é a única condição? A condição é a seguinte: tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então eu posso fazer tudo isso? Posso. Desde que se eu somar de um lado, eu tenho que somar do outro. Se eu somar 5 de um lado, eu tenho que somar 5 do outro. Se eu tirar 3 de um lado, eu tenho que tirar 3 do outro. E aí, esse procedimento nos dá a impressão que nós estamos passando um termo de um lado para o outro, quando na verdade nós não estamos passando. O que nós estamos fazendo é somando os dois lados, os dois membros por um mesmo valor ou subtraindo por um mesmo valor, ok? A mesma coisa acontece para multiplicação e divisão. Está multiplicando, passa dividindo. Na verdade, o que está multiplicando não se passa dividindo. O que acontece é dividir os dois lados da equação pelo mesmo valor. E aí nos dá a impressão que ele passou dividindo. Então, eu vou desenvolver aqui, primeiro da forma correta, e aí depois nós vamos usar essa linguagem que eu tenho certeza que você está acostumado com ela, aprendeu dessa forma, nós não vamos mudá-la, ok? Se você entende resolver assim, ótimo, continue resolvendo. Mas a nossa obrigação também é lhe mostrar o certo. Então, veja bem, eu quero que esse 3x desapareça do lado de cá e aí venha para cá. Então, o que eu posso fazer? Olha só, 5x menos 6... Aí eu vou colocar aqui o sinal de igual, 3x mais 4. Olha o que eu vou fazer. Eu vou subtrair 3x do lado de cá e vou subtrair o 3x do lado de cá. O que acontece quando eu subtraio o 3x do lado de lá? Eu tenho 3x positivo e 3x negativo. Ó. Um elimina o outro. Quem que vai sobrar do lado de lá? É só o 4. Então vai ficar, ó, 5x menos 6 menos 3x igual a 4. Observe que dá a impressão que eu passei esse 3 para cá. Se eu omitir essa linha, dá a impressão que esse 3 veio de lá para cá. E ele era positivo, veio para cá negativo. Quando, na verdade, o que eu fiz? Eu subtraí 3x dos dois lados. Quero passar esse menos 6 para o lado de lá. Então, se ele é menos 6, para que ele desapareça do lado de cá, eu tenho que somar com o oposto dele. O oposto de menos 6 é mais 6. Então, vai ficar assim, ó. 5x menos 6 menos 3x mais 6 igual a 4 mais 6. Observe que eu somei 6 de um lado e somei 6 do outro. Sempre que eu fizer, tudo que eu fizer de um lado, eu posso fazer do outro. Não altera o valor da equação. Então, foi o que eu fiz, somei 6 dos dois lados. Só que quando eu somo 6 aqui, eu tenho menos 6 e mais 6. Um anula o outro. E aí vai desaparecer, vai ficar do lado de cá só o 5x menos 3x. E do lado de lá, o 4 mais 6. Observe, mais uma vez, se eu omitir essa linha, dá a impressão que esse 6 era negativo, foi para o outro lado positivo. Mas, na verdade, nós somamos o 6 de ambos os lados. Ok? Correto? Então é isso que acontece matematicamente. Essa é a forma correta de se resolver. Professor, mas a gente vai ter que fazer isso aí, somar o mesmo valor de um lado para o outro? Não, galera, você não vai precisar fazer isso. Pode continuar fazendo da forma tradicional? Pode. E é isso que nós vamos fazer. O 3 está positivo, eu tenho que trazê-lo para o lado esquerdo, então eu troco o sinal dele. O 6 está negativo, eu tenho que jogá-lo para o outro lado, para o outro membro, então eu tenho que trocar o sinal dele. Então, olha só, positivo, negativo, negativo, positivo. Então, troca de um lado, tá? E troca o sinal. Então, a linguagem que nós utilizamos é a seguinte. O que tem o x fica de um lado no primeiro membro e o que não tem x eu passo para o segundo membro. Lembrando que se trocou de lado, eu tenho que trocar o sinal. Beleza, trocamos. Agora, prevalece a regra de sinais de números inteiros. Então, a gente tem que ficar atento para essa regra de sinais. Vamos relembrá-la aqui. Na regra de sinais de números inteiros, nós temos o seguinte. Números com sinais iguais. O que é sinais iguais? Mais e mais, menos e menos. Isso são sinais iguais. Números com sinais iguais, o que a gente faz? A regra diz soma e conserva o sinal. Toda vez que eu estiver fazendo uma operação de soma,
e os elementos tiverem sinais iguais, então eu vou somá-los e conservar o sinal. Tranquilo? Exemplo, mais 5, mais 3. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Isso é igual a mais 8. Outro exemplo, menos 5, menos 3. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 8. 5 mais 3, 8, fica menos 8. Observaram aí? Então a regra de sinais é essa. Galera, uma coisa que você não pode fazer, e o aluno muitas vezes comete esse delito. Fazer jogo de sinal, menos com menos, mais 5 mais 3, 8, coloca o 8 positivo. Eu só faço jogo de sinal quando eu estiver multiplicando ou dividindo. Repito, só faço jogo de sinal quando eu estiver multiplicando ou dividindo. Se for operação de soma, eu respeito. Se os sinais são iguais, soma e conserva o sinal. Beleza? Professor, e se os sinais forem diferentes? Sinais diferentes agora, ó, vai mudar. Agora vai ser mais com menos e menos com mais. Sinais diferentes. Então agora eu não vou mais somar, agora eu vou subtrair. Então subtrai e conserva o sinal do maior número, ok? Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Exemplo, olha só como que fica. Vamos supor que eu tenha mais 5 menos 3. Olha só, o 5 é positivo, o 3 é negativo. Sinais diferentes. Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 5 tira 3, 2. O sinal do maior é positivo, então fica mais 2. E se fosse o contrário? Menos 5 mais 3. Observe mais uma vez que eles têm sinais diferentes. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 5 tira 3, 2. O sinal do maior é menos 2. Ok? Lembraram aí? Galera, essa regra tem que estar na ponta da língua, tem que estar afiado. Ok? Bom, então vamos continuar aqui. Nós já sabemos como que temos que fazer o jogo de regra de sinais. Então vamos lá. 5 positivo, 3 negativo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 5 tira 3, 2, né? 5 tira 3 é 2, o sinal do maior é mais. O 6 e o 4, olha só, sinais iguais. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 6 mais 4, 10. Observe que não apareceu nenhum sinal aqui no 10. Quando não aparece nenhum sinal é porque é positivo. Bom, agora o 2 ele está multiplicando. Aí nós aprendemos lá na nossa linguagem que um número está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Na verdade, gente, não existe o passar para o outro lado. Eu já frisei isso. O que existe é dividir os dois lados pelo mesmo valor. Como o objetivo nosso é fazer com que esse 2 desapareça daqui, então eu vou dividir por 2 ambos os lados. Divido o primeiro e o segundo membro por 2. Aí, olha só, eu tenho 2 aqui, então um elimina o outro. E um eliminando o outro, dá a impressão o quê? Que esse 2 passou só para o outro lado dividindo. Por isso que a gente usa essa linguagem. Está multiplicando, passa dividindo. Então está aqui, ó, o 2 veio para cá. Então x é igual a 10 dividido por 2. Bom, agora é só fazer essa divisão. 10 dividido por 2, 5, pronto, está resolvido. 5 é o conjunto solução, o conjunto verdade. É o conjunto o valor que nós atribuímos a x que faz essa igualdade ser verdadeira. Tranquilo? Belezinha? Bom, vamos complicar um pouquinho. Agora, nós vamos colocar alguns parênteses, tá? Então, vamos ver uma equação com parênteses. Aí, com parênteses, nós temos uns probleminhas. Eu posso ter sinal antes do parênteses positivo, ou eu posso ter sinal antes do parênteses negativo. Como também
posso ter antes do parênteses, além do sinal, um valor multiplicando, ok? Para cada caso é um procedimento. Então, sinal menos, ou seja, sinal negativo antes do parênteses. Olha só, eu tenho aqui uma expressão entre parênteses e existe um sinal de menos antes. Galera, esse sinal de menos, o que ele faz? Eu disse para vocês que na multiplicação nós temos que fazer jogo de sinal. E o que é o jogo de sinal? Quando eu tenho sinais iguais, a resposta é sempre positiva. O que é sinais iguais? Menos e menos, mais e mais. Então, se eu tenho menos com menos e mais com mais, a resposta é mais. Agora, quando os sinais são diferentes, menos e mais ou mais e menos, não importa a ordem, a resposta é sempre negativa. Então, eu só tenho duas opções. Ou a resposta é positiva ou a resposta é negativa. Para ser positiva, tem que ter sinais iguais. Para ter negativa, tem que ter sinais diferentes. Então, o sinal de menos vai mudar tudo aqui dentro. Aonde é positivo, fica negativo. Aonde é negativo, fica positivo. Olha aqui, mais 2 ficou menos 2. Mais 2 ficou menos 2. Menos 3 ficou mais 3. Menos 5 ficou mais 5. Ok? Mudou todo o sinal. Sinal de mais, sinal positivo antes do parênteses. O sinal positivo, gente, não altera nada. Ele é aquele que não fede e não cheira. Ele não muda nada. Então eu não me preocupo quando antes do parênteses tem um sinal positivo. É só conservar os valores que estão aqui dentro, todos os termos, com o mesmo sinal. Olha aqui, o menos 3 continuou menos 3, o menos 2 continuou menos 2, o 5 continuou 5 positivo, o 1 continuou negativo. Ok? Então o sinal de mais positivo não altera nada. Número antes do parênteses. Se eu tenho um número, esse número, além do jogo de sinal que eu vou ter que fazer, esse número vai multiplicar todos os valores que estão dentro do parênteses. Olha só. Menos 2 vezes, e aqui o parênteses. Então, esse 2 vai fazer jogo de sinal e vai multiplicar. O 2 vai multiplicar o 3, o x e o menos 1. E vai dar esse resultado. Vai ficar assim, ó. Olha aqui, acompanha com o azul, ó. 2 vezes 3, 6. É menos, ficou mais. Por que ficou mais? Porque o 2 é negativo. Sinal negativo muda o sinal. Então vai mudar o sinal de todos esses caras aqui de dentro. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Muda o sinal, 2 vezes 1 são 2. Ok? Então é assim que nós procedemos. Bom, agora nós vamos resolver uma equação com parênteses, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma equação que apresenta parênteses. Agora eu vou ter que aplicar tudo isso que a gente acabou de ver. Se eu tenho só o sinal antes, eu verifico se é positivo ou negativo. Se é negativo, muda tudo o sinal de quem está dentro, mantém-se os valores. Se é positivo, não muda nada, mantém-se tudo do mesmo jeito que está, com o mesmo sinal. E se tiver um número antes, eu devo, além de fazer o jogo de sinal, multiplicar por esse valor. Nesse primeiro, eu só tenho o sinal de menos. Menos com menos 2 vai dar mais 2, menos com mais 1 dá menos 1, o 3 multiplica o 5, o 3 multiplica o 2, como é negativo vai mudar tudo aqui dentro, e esse aqui é positivo, não muda nada. Então vai ficar assim, ó, eliminando parênteses, menos 2x ficou mais 2x, mais 1 ficou menos 1, 3 vezes 5, 15, no caso menos 15, era menos 2, vai ficar 3 vezes 2, 6, como é menos, muda o sinal, mais 6. Esse cara aqui eu abaixo, não dá para fazer nada. E aqui dentro, como está precedido de um sinal positivo, o sinal positivo não muda nada. Então mantém do jeito que está, menos x mais 8. De agora para frente, o que eu faço? Agora aquela regrinha. Eu tenho que isolar a variável. Tá? Lembra que eu falei que sempre a gente começa num caso mais complexo, depois nós vamos terminar num caso mais simples, que é agora. Agora é isolar a variável, pegar o x, deixar ele só de um lado e o que não tem x para o outro. Lembrando, trocou de lado, troca o sinal. Então o que eu vou ter que fazer? Passei esse x para cá,
Passei o menos 1 e o 6 para o lado de lá. Olha só, o x era negativo, veio positivo. O menos 1 e mais 6, ó, menos 1 mais 1, mais 6 menos 6. Trocou de lado, troca o sinal. Bom, de agora para frente, que cada um já está no seu lado, eu vou aplicar a regra de sinais. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Olha só, eu tenho 2 com um x, tem o mesmo sinal. 2 mais 1, 3. 15 menos 3, 12. O sinal do maior é menos. 8 com 1 é 9. 6 com 6 é 12, porque eles têm sinais iguais. Então, menos 12 mais 9. Menos 12 mais 9, sinais diferentes, subtrai. 12 tira 9, 3. O sinal do maior é negativo. Bom, agora eu tenho menos 12x igual a menos 3. O que nós dissemos? Eu tenho que dividir tudo isso daqui por um único valor, tá? Então, eu vou dividir tanto o primeiro quanto o segundo lado por menos 12. Mas aí eu tenho menos 12 aqui e menos 12 aqui. Tá? O que vai acontecer? Vai eliminar. Um vai eliminar o outro. Vai ficar x igual a menos 3 sobre 12. Então, é como se nós pegássemos o 12 que está multiplicando e passássemos ele dividindo. Ok? Aí aqui, como não dá uma divisão exata, eu tenho que fazer jogo de sinal. Ok? Eu sou obrigado a fazer jogo de sinal aqui. E posso simplificar. O que é simplificar? Toda vez que eu tiver uma fração e essa fração for possível ser simplificada, eu tenho a obrigação de simplificar. Por que, professor, que eu tenho que simplificar? Prezado concurseiro, porque nenhuma banca vai deixar como alternativa de resposta uma fração que seja passível de simplificação. Não está errado. 3 sobre 12. Porém, ela pode ser apresentada de uma forma mais simplificada. Então, eu devo dividir tanto em cima quanto embaixo por 3. Por que por 3? Porque o 3 divide em cima e divide embaixo. 3 dividido por 3 é 1. 12 dividido por 3 é 4. Menos com menos dá mais. Então, quem é x? 1 sobre 4. Essa é a resposta final. É o nosso conjunto de solução. Ok? Captaram aí? Belezinha, né? Bom, por enquanto ainda está fácil, né? Vamos ver agora com o denominador. Agora vamos dar mais uma forçadinha e complicar um pouquinho mais os casos de equação do primeiro grau. Então, olha aqui. Eu tenho uma equação, menos 1 sobre 2, mais 2x sobre 4, igual a 3 mais x sobre 3. E tenho que resolver. Galera, temos que tomar cuidado quando a gente tem fração. Eu só posso somar ou subtrair números fracionários se eles tiverem o mesmo denominador. Lembrando que o denominador é o nome que se dá a esse cara aqui de baixo. Os valores que estão na parte de baixo são chamados de denominadores. Eu só posso somar ou subtrair se eles forem iguais. Se eles não forem iguais, eu tenho que primeiro fazer com que eles sejam iguais, para só a partir daí eu somar, subtrair e assim por diante, ok? Bom, como que nós fazemos esse processo aí de fazer com que o denominador seja igual? Nós vamos ter que recorrer a uma técnica chamada de MMC, tá? Mínimo múltiplo comum. Professor, eu não sei como faz isso. Se você não sabe, recomendamos que você assista a nossa aulinha sobre isso. Nós temos uma aulinha só sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então assista essa parte de MMC, que é o mínimo múltiplo comum, porque ela é de fundamental importância na resolução de equações do primeiro grau. Se você tem dificuldade em resolver MMC, de encontrar o MMC, você vai ter dificuldade em resolver esse tipo de equação, ok? Então, como que nós vamos fazer agora? Nós temos que reduzir ao mesmo denominador. Como que eu vou saber qual é esse denominador? Bom, gente, para isso nós vamos aplicar a regrinha de MMC. Quem são os valores que estão aqui embaixo? O 2, o 3 e o 4. Eu vou fazer aqui para vocês, para relembrar. 2, 3 e 4. Lembram? Coloco todos os números que estão embaixo. Passo um traço do lado e agora eu verifico. Tem número par aqui? Tem. O 2 e o 4 são pares. Se tem número par, eu vou dividir por 2.
ok? Lembrando que aqueles valores que não for possível dividir, ou seja, não dá uma divisão exata, então eu repito eles, eu abaixo, tá? Não vou dividir não, colocar valor decimal, é só números inteiros. Não deu para dividir, repete. Então 2 dividido por 2, 1. 3 não dá para dividir por 2, então repete ele. 4 dividido por 2, 2. Pergunto, ficou 1, 3 e 2. Tem número par aqui? Ainda tem número par. Enquanto tiver número par, eu vou dividindo por 2. Eu vou dividir por 2 de novo. 1 não dá para dividir, repete. O 3 não dá para dividir, repete. E 2 dividido por 2, 1. Ok? Fiquei com 1, 3, 1. Tranquilo? Bom, agora não tenho mais número par. Eu tenho número ímpar. Então, se não dá por 2, agora eu vou tentar por 3. E, obviamente, vai dar por 3, porque eu tenho um 3 aqui. Então, o 1 repete, 3 dividido por 3, 1, e o 1 repete. Conclusão, fiquei com 2, 2 e 3. Quem vai ser o mínimo múltiplo comum entre eles? Vai ser o resultado do produto de todos os valores que eu encontrei aqui do lado. Então, agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então está aqui, ó. 12 é o menor valor comum múltiplo de 2, 3 e 4. Ok? Bom, agora que nós sabemos que é o 12, olha só o procedimento. Eu vou pegar esse carinha, vou colocar embaixo aqui, ó. Coloquei aqui. E esse valor, depois de encontrado, eu tenho que dividir ele pelo valor que está aqui, ó. Eu vou dividir ele pelo 2, pelo 4 e pelo 3. O resultado dessa divisão, eu multiplico o valor que está em cima deles. Então, eu vou dividir 12 por 2, 12 dividido por 2 dá 6. Está aqui, ó. 12 dividido por 4 dá 3. E 12 dividido por 3 4, ok? Isso aqui são os resultados da divisão de 12 pelos valores que estão aqui. Esses valores que eu encontrei, eu vou agora multiplicar, tá? Que foi o 6, o 3 e o 4. Esses valores vai multiplicar o 1, vai multiplicar o 2, vai multiplicar o 3 mais x. Então eu tenho aqui, ó, 6 vezes 1, 6. 3 vezes 2, 6. O 4, gente, aqui como eu tenho mais de um termo aqui em cima, o 4 multiplica o 3 e multiplica o x. Ele tem que multiplicar os dois valores. Aí 4 vezes 3, 12, 4 vezes x, 4x. Galera, depois que nós fizemos esse procedimento, nós não precisamos mais do 12, desse cara aqui de baixo. Eu posso agora eliminar ele, ó. Ok? Professor, o senhor colocou um 12 só do lado de cá, tinha dois 12, mas eles são iguais, então eu posso unir, colocar um só, tá? Aí ficou do lado de cá, menos 6 mais 6x, e do lado de lá, 12 mais 4x, tá? Então tá aqui, ó. Eliminei o 12 e ficou assim. Daqui para frente, gente, é aquela equaçãozinha simples do primeiro grau. Lembra que eu falei? Toda complexa termina numa simples. Agora eu tenho que isolar o x. Então, o que tem x eu passo para um lado, o que não tem x vai para o outro. Lembrando, trocou de lado, troca o sinal. Então, eu vou passar esse 4 para cá e esse 6 para lá. O 4 positivo vem negativo, o 6 negativo vai positivo. Então, ficou aqui, ó, 6 menos 4 igual a 6 mais 12. Agora, eu faço a diferença. 6 tira 4, um é positivo, o outro é negativo, sinais diferentes subtrai, vai dar 2. E aqui os sinais são iguais, eu somo. Então, 6 mais 12, 18, e 6 menos 4 é 2. Agora, esse 2 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, x igual a 18 dividido por 2. E 18 dividido por 2, 9. Portanto, o conjunto verdade, né, é 9, o valor que a gente atribui à variável para essa igualdade ser verdadeira. Tranquilo? Bom, agora eu tenho um sinal de menos antes da fração, tá?
Esse caso a gente também tem que tomar muito cuidado. E eu já vi muito aluno errando de bobeira, porque esse sinal de menos aqui, gente, ele é muito traiçoeiro. O que normalmente o aluno faz é fazer jogo de sinal com o primeiro. Até aí tá certo, tem que fazer. E aí com os outros ele não faz nada. É aí que ele errou. Esse menos, ele não está aqui para fazer jogo de sinal só com o primeiro, mas com todos os valores que estão em cima do 2 aqui. Todos eles, ok? Professor, mas não apareceu parênteses. Não importa, é uma fração. É como se tivesse aparecido parênteses. Sempre que for para fração, o procedimento é esse. Então, esse sinal de menos vai fazer jogo de sinal com todos os valores que estão em cima do 2 aqui. E aí vai mudar, né? Onde é negativo fica positivo, onde é positivo vai ficar negativo. Então vai ficar 3x sobre 2 positivo, 2 sobre 2 negativo, 5x era negativo fica positivo e o 3 era negativo fica positivo. Observem que eu representei eles separadamente agora. Cada um deles embaixo do 2. Isso é para mostrar para os senhores que você pode escrever tanto assim quanto assim, tá? Você pode deixar um só ou você pode mostrar os termos separados. Tranquilo? Bom, vamos ver agora um caso que envolve fração e com sinal de menos antes. Tá? Vamos reduzir ao mesmo denominador e depois eliminar os denominadores. Exemplo. 1 menos 2x sobre 3 igual a 8 menos 1 menos x sobre 2. Observe que eu tenho o denominador 3 e 2. Professor, embaixo do 8 não tem nada. Toda vez que aparecer um valor e não tiver nada embaixo dele, eu devo considerar sempre 1, ok? Quero chamar a atenção dos senhores que aqui é um sinal negativo. Olha só, sinal de menos. Então, esse sinal de menos muda o sinal de todos os valores que estão aqui em cima do 2, ok? Bom, como que vai ficar? O mínimo múltiplo comum de 3 e 2, se você fizer aquela regrinha de MMC, 3 e 2, você vai encontrar que é 6. Então, 6. O que esse 6 faz? Está aqui, ó, o denominador é 6. Por que ficou desse jeito? Porque esse cara aqui, ó, o 6, eu tenho que dividir ele pelo número que está aqui embaixo. Então, olha só, 6 dividido por 3 dá 2. Então, o 2 multiplica todos os valores que estão em cima do 3. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Está aqui, ó. 2 menos 4. Embaixo do 8, como não tinha nada, eu coloco 1. Então, 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 8, 48. Está aqui, ó. O 48 aqui, ó. Depois, vou dividir o 6 pelo 2. 6 dividido por 2 dá 3. Só que eu tenho um sinal de menos antes. Então vai mudar tudo aqui dentro. Mas o 3 tem que multiplicar o 1 e o 3 tem que multiplicar o x. 3 vezes 1, 3. 3 vezes x, 3x. Era 1 positivo, ficou menos 3. Era menos x, ficou mais 3x. Então, além de multiplicar por 3, eu vou ter que mudar o sinal. Ok? Bom. Agora, eu não preciso mais do 6, do denominador. Então, eu posso eliminar o denominador. O denominador é só para isso, gente. Depois que eu dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima, eu não tenho mais necessidade do denominador. Agora, eu elimino o denominador e vou representar essa igualdade aqui. Então, olha só, 2 menos 4 igual a 48 menos 3 mais 3x. De agora para frente, eu estou numa equação simples de resolução. Vale aquela regra, isola-se a variável, tudo que tem x eu vou deixar de um lado, o que não tem o x eu passo para o outro. Lembrando, trocou de lado, troca o sinal. Então, esse 3 vai vir para cá e esse 2 vai para lá, ok? Olha só, o 3 positivo veio negativo. O 2 positivo foi para lá, negativo. Agora, prevalece a regra de sinais de inteiro. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 4 com menos 3, sinais iguais. Então, vou ter que somar.
tá? Quanto que vai dar isso? Menos 4 com menos 3, menos 7. Tá aqui, ó. O 2, o 3 são sinais iguais, dá 5. 48 menos 5, 43. Sinal do maior, positivo. Então fica positivo. O que eu faço com esse 7? Está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então x igual 43 dividido por menos 7. Galera, eu tenho 7 negativo. Não é comum a gente representar dessa forma, o denominador com o sinal. O correto seria nós colocarmos um sinal que representasse os dois. Como que nós fazemos isso? Fazendo o jogo de sinal. O 43 é positivo, o 7 é negativo, mais com menos, menos. Conclusão, x igual a menos 43 sobre 7. Essa é a resposta final, ok? Bom, vamos complicar mais um pouquinho, ainda está muito fácil. Agora, nós vamos colocar denominador, vamos colocar parênteses também, ok? A regra é a seguinte, vocês estudaram lá no ensino fundamental algo chamado de expressão numérica. E quando você aprendeu a estudar expressão numérica, o seu professor, a sua professora ensinou lá que a primeira coisa que nós resolvemos numa expressão é resolver os parênteses, depois colchetes, por último chaves. E aí se tem, com relação às operações fundamentais, nós resolvemos primeiro radiciação e potenciação, depois multiplicação e divisão, por último soma e subtração. Então vamos eliminar esse parênteses. Observem que eu tenho um sinal de menos antes e eu tenho um valor multiplicando. Esse valor vai multiplicar o x e vai multiplicar o 1. Então vamos fazer esse produto, vai ficar assim, ó. Menos 3x sobre 2 e menos 3 vezes 1, 3. Só que é menos com menos, vai ficar mais 3 sobre 2. Repete esse cara aqui, ó, x sobre 2, está aqui, ó, repeti ele. E do lado de lá eu tenho um sinal negativo antes. Se eu tenho um sinal negativo, o que nós falamos com o sinal de menos antes da fração? Ele muda o sinal de todos os termos que estão em cima do 3 aqui. E eu vou desmembrar, então vai ficar menos 2x sobre 3, menos com mais, menos 1 sobre 3. Galera, observem que do lado esquerdo da igualdade eu só tenho 2. Do lado direito da igualdade eu só tenho 3. Ok? Então o que eu faço? Eu vou multiplicar todos os valores do lado esquerdo pelo denominador do lado direito, que é o 3. Vai multiplicar tudo isso por 3. E do lado direito eu multiplico pelo denominador do lado esquerdo, tudo por 2. Tá? E vai ficar desse jeito aqui, ó. Vou multiplicar aqui por 3 e lá por 2. Fazendo esse produto, 3 vezes 3, 9, 9, 3x. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. Então vai ficar assim, ó. Menos 9, mais 9, 3x, menos 4x, menos 2. Aí você pergunta, professor, e o denominador, para onde que ele foi, o 2 e o 3? Ele multiplicou. O 2 que estava aqui embaixo foi para o lado de lá, multiplicando o 2x e o 1. Tanto é que passou a ser 4x e 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. E o 3 veio para o lado esquerdo, multiplicando todos os elementos que estavam na parte de cima. 3 vezes 3, 9x. 3 vezes 3, 9. 3 vezes x, 3x. Está aqui, ó. Beleza? Então eu posso fazer essa multiplicação cruzada. Bom, daqui para frente é a equaçãozinha simples. Qual que é o procedimento? Isolar a variável. Então o que tem x eu passo para um lado, o que não tem x vai para o outro. Trocou de lado, troca o sinal. Então menos 4 vem para cá e mais 9 vai para lá. Vai ficar menos 9 mais 3, menos 4 ficou mais 4. Menos 2 mais 9 foi para lá, menos 9. Agora, olha só. Eu tenho 4 e o 3 positivo e tenho 9 negativo. Beleza? Sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai. 4, 3, 7. 9 menos 7, 2. Sinal do maior é menos. Menos 9 com menos 2, sinais iguais soma. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2x igual a menos 11, que 9 com 2 são 11. Agora, o 2 está multiplicando, passo dividindo. Então, x vai ser quem? Menos 11 dividido por menos 2. Como os dois são negativos, menos com menos fica mais. Então, solução,
11 sobre 2. Viram como é simples o processo, mas nós temos que estar atento. Primeiro parênteses, depois colchete, depois chaves, potenciação e radiciação, multiplicação e divisão, por último soma e subtrai. Tranquilo? E sempre atento com as regrinhas de sinais. Não posso marcar bobeira aí. Bom, gente, agora nós vamos começar uma nova etapa. Vamos colocar em prática tudo que nós aprendemos até agora. Nós demos aqui uma série de dicas de resolução de uma equação do primeiro grau, desde os casos mais simples até os mais complexos. Aqueles que só aparece a variávelzinha, uma soma, uma subtração direta, até os casos mais complexos que aparece denominador e parênteses. De agora para frente nós vamos resolver os exercícios. Então eu queria pedir algo para você aqui. Antes de você acompanhar a resolução desse exercício, tente fazê-lo. É muito importante para o seu aprendizado que você tente fazer. Dá uma pausa no vídeo, assim que eu terminar de fazer a leitura. Se tiver alguma observação, espere eu dar essa observação. Na sequência, você dá uma pausa, tenta resolver, tá? E aí depois você acompanha a solução que eu vou dar. Galera, por que a gente insiste nesse procedimento? Porque é importante que você desenvolva a sua forma de resolver. Que você crie um modelo de resolução próprio e não acompanhe a minha resolução. A minha resolução é só para tirar dúvida. Para você ver, o caminho era esse, era por aqui, era para a esquerda, para a direita, tal. Só para isso. Mas é importante que você tenha o seu caminho próprio, ok? Veja bem, primeiro exercício aqui. A solução da equação 5 que multiplica x mais 3 menos 2 que multiplica x menos 1 igual a 20 é. Aí eu tenho aqui as alternativas de resposta. Então, dê uma pausa, tenta fazer. Na sequência, acompanha a solução que nós vamos dar. Então, vamos lá, galera. Ó. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho parênteses? Tenho parênteses. O que a regra diz? Primeiro resolve o parênteses. Então, esse 5 aqui, ele está multiplicando o x, está multiplicando o 3. Esse 2 está multiplicando o x, está multiplicando o 1. Então, nós vamos fazer esse produto. Lembrando que se o sinal for positivo, não muda o sinal dos caras que estão dentro do parênteses. Mas se o sinal for negativo, muda o sinal dos caras que estão dentro do parênteses. Então, aqui eu tenho 5 positivo e aqui eu tenho 2 negativo. Tem que tomar cuidado quando for sinal de menos. Como aqui é positivo, beleza. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 3, 15. Agora não, aqui é menos. O x é positivo, menos com mais é menos. 2 vezes x, 2x. O 1 é negativo, menos com menos, mais. 2 vezes 1, 2. Tranquilo? Igual a 20. Tá aqui. Bom, a regra de resolução diz o seguinte, que eu tenho que isolar a variável. Ou seja, o que tem x eu tenho que deixar de um lado e o que não tem x eu levo para o outro lado. Todos os valores que eu trocar de lado, eu sou obrigado a trocar o sinal. O que eu não trocar de lado, eu não troco o sinal. Então aqui o 5x já está do lado de cá, então não mexo. O 2 já está do lado de cá, também não mexo. Igual a 20, mais 15 vai para o outro lado, menos 15. Mais 2 vai para o outro lado, menos 2. Ok? Troquei de lado, troco o sinal. Agora, eu tenho um 5 positivo e o 2 negativo. Os sinais deles são diferentes. O que diz a regra de sinais? Se os sinais são diferentes, eu devo subtrair e conservar o sinal do maior. Então, 5 tira 2, 3. O sinal do maior é positivo, então o 3 vai ficar positivo. Lembrando que quando for positivo, eu não tenho a obrigatoriedade de mostrar. Não apareceu o sinal, é positivo. Do outro lado, eu tenho 20, o 15 com o 2 tem sinais iguais. Então eu somo 15 mais 2, 17, conservo o sinal. Agora o 20 e o 17 têm sinais diferentes. Agora eu devo subtrair. 20 tira 17, 3. Sinal do maior é positivo. O que eu faço com o 3? Está multiplicando, passo dividindo. Então, x igual 3 dividido por 3. Conclusão, x igual a 1. Então, está aqui. Resposta, x igual a 1.
Letra B. Essa é a resposta do nosso teste. Tranquilinho aí? Beleza? Viram? Com muita calma, galera. Não precisa assustar com esse tipo de exercício. Na verdade, conforme você for treinando, vai resolvendo mais um, você vai adquirindo confiança nessa resolução. E aí, com o passar do tempo, você não vai ter mais dificuldades em acertar esse tipo de exercício. Vamos ver um outro exercício aqui, 2. Olha só. Na equação k menos 4 vezes x ao quadrado mais 5x menos 3 igual a 8 mais k, qual deve ser o valor de k para que tenhamos uma equação do primeiro grau com solução no conjunto dos números reais? Galera, veja bem. Eu tenho um x aqui que está elevado ao quadrado e eu tenho um x aqui que quando não aparece expoente é 1. Quando aparece só assim, ó, x, não aparece nada no expoente, na verdade é x elevado a 1, ok? Bom, no início da nossa aula, quando nós falamos sobre equação do primeiro grau, nós definimos assim. É uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável, um termo desconhecido, uma letra. Isso é uma equação. Ela é dita do primeiro grau porque o maior expoente dessa variável é 1. Aí ela é do primeiro grau. Se fosse 2, do segundo grau. Se fosse 3, do terceiro grau. Ok? Bom, falamos isso no início da aula. Nós estamos estudando a equação do primeiro grau. E aqui o exercício está pedindo qual deve ser o valor de k para que essa equação toda seja do primeiro grau. Então vamos verificar qual é o valor que nós podemos atribuir para que ela seja uma equação do primeiro grau. Mas o que eu tenho que entender aqui? Para essa equação ser do primeiro grau, o maior expoente da variável tem que ser 1. O maior expoente da variável cujo coeficiente é diferente de 0. Como assim, professor? Veja bem, se eu tenho x, isso aqui na verdade é 1 vezes x. Só o x sozinho quer dizer 1 vezes x, ok? Coeficiente é o valor numérico que está associado à letra. Se eu tenho 2x, o coeficiente aqui é 2. Se eu tenho menos 3x, o coeficiente aqui é o menos 3, ok? Então, coeficiente é o valor numérico que está associado à letra. Quando nós fazemos referência ao grau de uma equação, nós temos que verificar qual é o maior expoente da letra, da variável. Então, se eu tenho x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0, isso aqui é do segundo grau, porque o maior expoente é 2. Se eu tenho 2x à terceira menos x mais 4 igual a 0, isso aqui é do terceiro grau, porque o maior expoente é 3, ok? Então, o grau de uma equação é o maior expoente que a variável apresenta. Aí tem uma observação. Não basta ter o maior expoente. O coeficiente não pode ser nulo, ou seja, não pode ser 0. Eu não posso ter o 0 acompanhando o x. Observe que aqui foi 2, aqui não apareceu nada, é 1. Mas eu poderia ter um caso assim, ó. X à quarta mais 0x à quinta menos x à terceira mais 2x igual a 0. Qual é o grau dessa equação? Aí o aluno desatento vai dizer assim, ó, o grau dessa equação é 5, professor. Por quê? Porque o maior expoente do x é 5. Verdade, o maior expoente do x é 5, mas o grau não é 5. Por quê? Porque não basta ter o maior expoente. O coeficiente, o valor numérico que está associado com a letra não pode ser 0. E nesse caso aqui, do x à quinta, é 0. Então esse cara não conta como grau. Então o maior grau aqui, na verdade, é o 4. Porque o coeficiente do x aqui, quando não aparece nada, é 1. E é diferente de 0.
Então, o grau aqui é 4. Entende? Beleza? Bom, depois dessa aulinha de grau, nós conseguimos com mais propriedade responder esse exercício. Dessa forma, para que essa equação seja do primeiro grau, eu tenho que fazer isso aqui ser igual a zero. Porque se isso aqui for igual a zero, k menos 4, que eu tenho assim, ó, k menos 4, que multiplica x ao quadrado. Por enquanto, ela está sendo do segundo grau. Eu não sei o valor de k. Mas dependendo do valor de k, isso aqui vai virar zero. E se isso aqui virar zero, ela não vai ser mais do segundo grau. E a pergunta é justamente essa. Qual deve ser o valor de k para que ela seja do primeiro grau? Então, para ser do primeiro grau, eu tenho que fazer isso aqui zerar. Então, é só pegar k menos 4 igual a zero. K igual, menos 4 vai para o outro lado, mais 4. Então, se k for igual a 4 positivo, essa equação vai ser do primeiro grau. Por quê? Porque 4 menos 4 é zero. Pronto. Então, a resposta aqui, letra D. Tranquilo? E está resolvido o exercício aí. Belezinha? Mas, se você não tem conhecimento de grau, se você não tem essa indicação, você passa longe, fica voando aqui, não sabe nem o que tem que fazer. Olha só que uma equaçãozinha simples. Só passar k menos 4 igual a zero, isola o k, pronto, está resolvido. Simples. Mas tem que ter o conhecimento de grau de uma equação. Tranquilo? Vamos para mais um aí. Exercício 3. O que diz esse exercício? Bom, agora apresenta aqui uma fraçãozinha, né, um denominador. Qual é o número inteiro que é a solução da equação? 2x mais 2 sobre 3, mais 3x menos 5 sobre 2, igual a 9. Ele quer saber o valor da variável, do x, ok? Para isso nós temos que resolver essa equação. Espero que você esteja dando pausa no vídeo, tentando fazer, e só na sequência, depois de tentado fazer, acompanhar a nossa solução, ok? Então vamos lá, galera, vamos encontrar o valor dessa variável aqui. Bom, como nós já dissemos, a gente precisa eliminar esse denominador. E para eliminar o denominador, primeiro eu tenho que transformar num denominador comum. Aqui está o 3, aqui está o 2, embaixo do 9 não tem nada, eu coloco 1. Então, vou tirar o MMC de 2, 3 e 1. Bom, nós já fizemos isso de 2 e 3, a gente sabe que é 6. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar o 6 e o 6 embaixo dos dois lados. Vou dividir o 6 pelo cara que está aqui embaixo, o resultado eu multiplico pelo valor que está em cima dele. Então vamos lá. 6 dividido por 3 dá 2. Então o 2 vai aqui multiplicando tudo isso aqui, ó, 2x mais 2. 2 vezes 2x, 4x. Mais 2 vezes 2, 4. Agora vou dividir por aquele ali. 6 dividido por 2 é 3. Então, o 3 vai multiplicar tudo isso aqui. 3 vezes 3x, 9x. 3 vezes menos 5, menos 15. Está aqui. E do lado de lá da igualdade, 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 9, 54. Então, está aqui, ó, 54. Agora eu elimino o 6 e o 6. Tranquilo? Tenho aqui a minha equação. Então, vai ficar assim, ó. 4x mais 4 mais 9 menos 15 igual a 54. O que a regra diz? A regra diz o seguinte, o que tem x fica de um lado, o que não tem x eu passo para o outro. Trocou de lado, tem que trocar o sinal. Então, vamos lá. 4x está do lado de cá, continua. O 9 está do lado de cá, continua. Vou passar para o lado de lá o 4 e o 15. O 54 já está do lado de lá, então ele continua. O 4 está positivo, vai negativo. O 15 está negativo, vai positivo. Menos 4, mais 15. Então vamos lá, olha só como que vai ficar. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 4 mais 9, 13. Igual. 54 menos 4, 50. 50 mais 15, 65.
Agora, o que eu faço com esse 13 que está multiplicando o x? A regra diz, está multiplicando de um lado, vai para o outro, dividindo. Então, x igual a 65 dividido por 13. E fazendo essa divisão, 65 dividido por 13 vai dar 5. Resposta, letra D, é a resposta correta. Tranquilo? Belezinha? Acertou aí? Professor, não acertei. Tranquilo, galera. O importante é que você compreendeu agora a resolução. Depois que eu expliquei o passo a passo, o que tem que ser feito para resolver, você entendeu? Entendi, professor. Beleza. É isso que basta, que você entenda o que era para ser feito aqui agora. Tá? Então, vamos lá. Vamos para mais um aí. Exercício 4. Olha só. Qual dos valores de x abaixo verifica a equação? Em outras palavras, determine o valor de x. Ok? Determinar o valor de x da variável. Então, eu tenho aqui mais uma vez uma equação que apresenta denominador. E observe que agora eu tenho sinal de menos antes da fração. Então, aquele cuidado tem que ser redobrado. Sinal negativo muda todo o sinal dos valores que estão em cima, na parte de cima no numerador. Então, vamos resolver? Vamos lá. Quem eu tenho no denominador? O 2 e o 3. Embaixo do 1 tem alguma coisa? Não, então eu coloco 1. Embaixo desse x tem alguma coisa? Não, eu coloco 1. Toda vez que não tem nada embaixo, eu coloco 1. Então, qual que vai ser o mínimo múltiplo comum de 2 e 3? Bom, a gente já viu, 2 e 3 é 6. O que eu faço com esse cara? Eu divido pelo de baixo, o resultado eu multiplico pelo de cima. Então, 6 dividido por 1 é 6. Quem que está em cima? É 1. 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6. Está aqui, ó. Aí eu tenho agora aqui com sinal de menos. Então, olha só, 6 dividido por 2, 3. Então, o 3 vai multiplicar o x menos 1. Lembrando que eu tenho um sinal de menos antes. Então, vai mudar o sinal lá. O x está positivo, vai ficar negativo. O 1 está negativo, vai ficar positivo. Então, vai ficar menos 3 vezes x, 3x. Menos com menos, mais 3 vezes 1, 3. Ok? Mudei o sinal. Agora, ali. 6 dividido por 1 é 6, 6 vezes x, 6x. A mesma coisa aqui, ó, tem um sinal de menos. 6 dividido por 3 é 2. O sinal de menos vai mudar o sinal daqui. 2 vezes x, 2x, vai ficar negativo. 2 vezes 2 é 4, vai ficar negativo. Menos 4. Bom, eliminamos os denominadores, agora eu não preciso mais desse 6. O que diz a regra? Eu devo isolar a variável. O que tem x eu vou trazer para o primeiro membro. O que não tem x fica no segundo membro. Se eu trocar de lado, eu troco o sinal. Bom, esse 3 continua do lado de cá, então não mexo nele. O 6 está positivo, vem para cá negativo. O 2 está negativo, vem para cá positivo. Do lado de lá eu já tenho o 4. Negativo, continua negativo. 6 positivo vai para lá negativo. 3 positivo vai para lá negativo. Bom, trocamos de lado, agora a regra de sinais. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 6 com 3, 9, negativo. 2, positivo. 9 negativo, 2 positivo, vai dar 9 menos 2, 7. Conserva o sinal do maior, menos 7. Agora aqui, 4 com 6, 12, 10, 10 com 3, 13. Então vai ficar menos 13. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Agora o 7 está multiplicando, passa dividindo. Então x é igual a menos 13 dividido por menos 7. Como os dois são negativos, na divisão eu faço o jogo de sinal, menos com menos, conclusão, x igual a 13 sobre 7. Então, resposta, letra C, 13 sobre 7. Tranquilo aí, galera?
Viram aí? Belezinha, né? Professor, tô ficando bom. É isso que a gente quer. O nosso propósito é preparar os melhores. Se você errou, a gente compreende. É mais importante que você entendeu a explicação. Ah, professor, entendi. Já sei da onde que eu errei. É isso que a gente quer. Que você fique atento. O que você fez de errado para poder corrigir nos próximos. E não cometa mais essa bobeira. Tranquilo? Sinal, galera, negativo é traiçoeiro. Eu volto a reforçar isso daí. Então vamos lá, ó. Exercício 5. Isso aqui caiu no concurso da Polícia Militar de 2011. Qual é o valor de x que poderá satisfazer a equação do primeiro grau? E aí foi dada essa equação aqui. Observe que é uma equação um tanto extensa, mas ela é simples, extensa, mas simples, ok? E aqui as alternativas de resposta que a gente deve atribuir para o x aí. Beleza, dá uma pausa, tenta fazer, na sequência acompanha aí a solução que nós vamos dar. Então vamos lá. Vou repetir a equação aqui, ó. 3x mais 4 que multiplica 1 mais x mais 2 igual a 5x menos 6, ok? Bom, a regra diz que eu devo eliminar primeiro o parênteses. Então eu vou eliminar o parênteses. 3x, aqui, cheguei no parênteses, o sinal que vem antes é mais. O sinal de mais não muda nenhum sinal. Então é só multiplicar aqui, ó, 4 vezes 1 é 4. 4 vezes x, 4x. Mais 2, igual 5x menos 6. Professor, se eu quisesse já subtrair ali, eu poderia? Poderia, tá? Se quiser fazer direto, você pode fazer. Eu vou fazer o passo a passo. Vou deixar para fazer essa soma só no final. Mas nada impede de você já ir resolvendo. Tranquilo? Se você já tiver essa prática, manda bala. Agora, tudo que tem x eu trago para o primeiro membro. O que não tem x vai para o segundo. Lembrando, trocou de lado, tem que trocar o sinal. Então eu vou ter aqui 3 mais 4x. Esses dois já estão do lado de cá. Olha o sinal de igualdade aqui, ó. Agora o 5 e o x vêm para cá. Então, menos 5 mais x. Pronto. Coloquei todos os x. Não tem mais. Então, igual. O 6 negativo já está do lado de lá. Então, ele continua negativo. O 4 está positivo, vai negativo. O 2 está positivo, vai negativo. Pronto. Troquei cada um no seu respectivo lado. Agora, prevalece a regra de sinais. Sinais iguais eu somo, sinais diferentes eu subtraio. Observe que o 3, o 4 e o x têm o mesmo sinal. Então eu somo. 3 mais 4, 7, mais 1, 8. 8x menos 5x. Igual, o 6, o 4 e o 2 têm sinais iguais. Todos negativos. Soma e conserva o sinal. 6 mais 4, 10, mais 2, 12. Menos 12. Agora, o 8 e o 5 têm sinais diferentes. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 8 tira 5, 3, igual a menos 12. Agora o 3 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então eu vou ter x igual a menos 12 dividido por 3. E menos 12 dividido por 3 dá para dividir. Conclusão, x igual a menos 4. 12 dividido por 3 é 4. Como era menos 12, fica menos 4. Resposta letra B. Tranquilo? Acertou? Parabéns, galera. Parabéns. Ok? Pessoal, esse tipo, quem faz concurso para PM, sempre cai exercício de equação do primeiro grau. Tá? Alguns de aplicação direta, outros de probleminha. Depende muito da banca que está preparando. Tem umas que explora a parte mais de problema, tem outro que explora a parte de aplicação mesmo da equação. Ok?
Mas a gente está estudando tudo isso. Na sequência, você vai ver depois aula de probleminhas de equação. A gente vai aprender a interpretar. Você vai ver que tirou do exercício as informações, você tem uma equação. Então tem que saber fazer a equação para saber fazer um problema. Ok? Vamos para mais um exercício aí. 6. Guarda Civil de São Paulo 2010. Olha só. O valor na equação. Ele deu uma equação aqui, uma equação que apresenta denominador. 2x sobre 3 menos x sobre 5 igual a 6 que multiplica x menos 2. E aqui as alternativas de resposta. Então, dá uma pausa, tenta fazer e vê se você consegue encontrar a alternativa correta aqui. Vamos lá então? Vou repetir ela aqui, ó. 2x sobre 3 menos x sobre 5, isso é igual a 6 que multiplica x menos 2. Galera, eu tenho denominador. Se eu tenho denominador, antes de somar ou subtrair, eu tenho que reduzir ao mesmo denominador. Para isso, nós temos que tirar o MMC. Quem que eu tenho aqui embaixo? Eu tenho o 3 e o 5. E embaixo desses caras aqui, tem alguma coisa? Não, se não tem nada, eu coloco 1. Ok? Então, eu vou tirar o MMC de 3 e de 5. E o MMC de 3 e 5 é 15. Então, tá aqui, ó, 15. Belezinha? Então, vamos lá. Depois que eu encontrei o denominador, esse valor eu divido pelo de baixo, o resultado eu multiplico por quem está em cima. 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 2x, 10x. Menos 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes x, 3x. Ok? Belezinha, vamos lá. Agora aqui, 15 dividido por 1 é 15. Aí o 15 vai multiplicar o cara que está de fora do parênteses, porque ele vai multiplicar o restante lá dentro. Então, 15 vezes 6 é 90. Então, vai ficar 90 que multiplica x menos 2. Ok? Agora, eu não preciso mais do denominador. Eu vou ter 10x menos 3x igual. O 90 vai multiplicar aqui, ó. 90 vezes x, 90x. 90 vezes menos 2, 180. 9 vezes 2, 90 vezes 2, 180. Beleza. Agora, o que tem x eu passo para cá, o que não tem x para lá. Então, esse 90 vem para cá. Aqui eu tenho 10x menos 3x, mais 90 vem para cá, menos 90. Igual a menos 180. Então, vamos lá, ó, como que vai ficar? O 90 e o 3 têm sinais iguais, o 10 tem sinal diferente. Então, o que tem sinal igual eu somo. Então, vai ficar 10 menos 93x igual a menos 180. Sinais diferentes, agora eu subtraio. Então, 93 tira 10, vai ficar 83x igual a menos 180. Ok? Agora, o 83 está multiplicando, passa dividindo. Então, quem vai ser x? Vai ser menos 180 dividido por menos 83. Como os dois são negativos, menos com menos, mais. Conclusão, x igual a 180 dividido por 83. Está aqui a resposta. Tá? Então, 180 dividido por 83, resposta letra C. Tranquilinho? Né? Observe que depois que você domina a técnica de encontrar o denominador comum, lembra da regra, eu tenho que dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, fica atento com relação ao sinal, você resolve com muita tranquilidade. Tá? Belezinha, galera? Ó. Vamos para mais um teste aí. Exercício número 7. O que diz esse teste aqui? Ó? Determine o número real A para que as expressões 3A mais 6 dividido por 8 e 2A mais 10 dividido por 6 sejam iguais. Ok? Bom,
aqui as alternativas de resposta, 18, 20, 22, 23 e 26. Peço para você o seguinte, dê uma pausa, tenta resolver o teste, o objetivo é encontrar o valor de A. Galera, esse teste, ele chamou de A, mas poderia ser X, é a mesma coisa, tá? Não onde você está vendo A, você pode pensar em X, e o mesmo procedimento, só que agora ao invés de isolar o X, você vai isolar o A, ok? Então manda ver aí, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar aí. Então vamos lá. Eu vou repetir a expressão aqui, ó. 3A mais 6, tudo isso dividido por 8, é igual a 2A mais 10 dividido por 6. Professor, por que o senhor colocou um igual ao outro? Porque veja bem, o objetivo não é encontrar o valor de A para que essa expressão aqui, 3A mais 6 sobre 8, seja igual a 2A mais 10 sobre 6? Esse é o propósito, para que elas sejam iguais. Então a resolução eu tenho que partir daqui. Eu pego uma e faço igual a outra. Galera, como eu tenho do lado de cá dividindo por 8 e do lado de lá dividindo por 6, nesse caso não preciso nem calcular o MMC. É só multiplicar cruzado. O cara que está aqui embaixo multiplica os valores lá de cima do outro lado. O cara que está embaixo do lado de lá multiplica os caras que estão em cima do lado de cá. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. 6 vezes 3A mais 6. E do lado de lá, 8 vezes 2A mais 10. Viram? O 8 passa multiplicando o cara que está lá em cima, que é o 2A mais 10. O 6, que está aqui embaixo, passa multiplicando os caras que estão em cima do lado de cá, que é o 3A mais 6. Agora eu tenho que fazer aqui o chuveirinho, né? Ou a propriedade distributiva. 6 vezes 3 e depois 6 vezes 6. Então vai ficar assim, 6 vezes 3, 18. Mais 6 vezes 6, 36. Beleza? Igual, aqui a mesma coisa, ó, 8 vezes 2, 16. 8 vezes 10, 80. Ok? Agora eu tenho uma igualdade. Quando nós tínhamos o x, como que nós procedíamos? O que tem x fica de um lado, o que não tem x passa para o outro. Trocou de lado, troca o sinal. Aqui é a mesma regra, só que agora ao invés de x, nós vamos chamar de A. Então o 16A vem para cá, troca o sinal. O 36 vai para lá, troca o sinal. Então ficou 18A, 16 vem para cá, menos 16, igual a 80, já está do lado de lá, continua com o mesmo sinal. Mais 36 vai para o outro lado, menos 36. Ok? 18 tira 16, 2. 80 tira 36, 44. O 2 está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado, ele vai dividindo. Então vai ficar assim, ó. A igual a 44 dividido por 2. 44 dividido por 2, A igual a 22. Pronto, está aqui resposta letra C. Então o valor de A, para que isso aqui seja igual, para que essas duas sentenças sejam iguais, A deve ser 22. Tranquilo, galera? Belezinha, né? Eu tenho certeza que a parte de aplicação já está ficando bem mais clara para vocês. Agora, se você ainda está tendo dificuldade em conseguir responder uma ou outra questão, é aquilo, não se desespere. O segredo chama-se treino. Você tem que treinar. É treinando que você vai aperfeiçoar essa forma de resolução. Por isso eu recomendo a você fazer vários exercícios. Galera, a equação do primeiro grau, ela é uma dos assuntos da matemática que está presente em praticamente todos.
quase todos os outros assuntos da matemática, na hora que nós começamos a resolvê-lo, a gente cai numa equação do primeiro grau. Por isso é uma questão de sobrevivência do aluno. Professor, no meu concurso não está aparecendo a equação do primeiro grau. Talvez não apareça de forma direta, pedindo equação do primeiro grau. Mas pode pedir uma equação exponencial, uma equação logarítmica, pode estar pedindo algum problema na questão de probabilidade, alguma coisa assim, que são assuntos que na hora que você começa a resolver, você termina numa equação do primeiro grau em grande parte das vezes. Então é muito importante que você saiba resolver. Então tem que ser craque, tem que saber resolver bem uma equação do primeiro grau, ok? Vamos para mais um teste aí, ó. Número 8. A raiz da equação 10y menos 5, que multiplica 1 mais y, igual a 3, que multiplica 2y menos 2, menos 20 é. Aí o aluno já meio que se assusta. Professor, raiz. O que é raiz, professor? Nós não falamos de raiz. Raiz, galera, nesse caso, é a mesma coisa que conjunto verdade. Ou seja, é o valor que nós vamos atribuir a y, tá? Que vai prevalecer essa igualdade, que vai fazer com que essa igualdade seja verdadeira. Então, eu vou ter que dar um valor para y, para que, de fato, esse lado seja igual àquele outro lado. Então, esse valor que eu atribuo a y é chamado de raiz da equação aqui, ok? Nesse caso aqui específico. Então, eu vou aqui transcrevê-la. 10y menos 5, que multiplica 1 mais y, isso é igual a 3, que multiplica 2y menos 2, menos 20. Então, vamos lá. Espero que você tenha dado a pausa e tentado resolver. Se não fez, faça agora que ainda dá tempo. Ok? Então, vamos lá, galera. Primeiro, eu tenho que resolver o parênteses. Lembrando que quando eu tiver um sinal negativo antes, ele vai mudar todo o sinal dos caras que estão dentro do parênteses. Então, cuidado com isso. O 10y eu vou repetir aqui. O 5 é negativo. Vou multiplicar o 5 por 1, vai ficar menos 5. Vou multiplicar o 5 pelo y, vai ficar menos 5y. Agora aqui, o 3 é positivo. Se é positivo, você não precisa preocupar. Porque o sinal positivo não muda nada. Ok, galera? O sinal positivo continua tudo positivo. Então, vou multiplicar aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 20. E vou continuar agora. Como que eu faço? Eu vou isolar o y. Então, o y, tudo que tem y eu deixo do lado esquerdo, o que não tem y para o lado direito. Trocou de lado, troco o sinal. Então, eu vou ter aqui 10 menos 5. O 6 está do lado de lá. Eu trago ele para cá, vem menos 6y. Ok? O 6 e o 20 já estão do lado de lá, então continua. E esse 5, passo para lá, mais 5. Galera, como eu disse, eu estou fazendo passo a passo, porque meu objetivo é mostrar para vocês como que se resolve. Então, se você já tem um pouquinho mais de prática, você pode já de imediato subtrair aqui, já reduzir. Então, de 5, 6 linhas que eu uso, você pode reduzir para 2, 3. Não tem problema nenhum, pode fazer direto. Tá? Mas como assim? Eu estou falando no âmbito geral, tem gente que ainda tem dificuldade em entender. Então, eu sou obrigado a mostrar o passo a passo. Então, eu só aplico a soma no final. Tá? Agora, quem tem sinais iguais aqui? O 5 e o 6. Sinais iguais eu somo. Então, vou continuar com 10. 5 mais 6, 11. Soma e conserva o sinal. Está aqui, ó. 10 menos 11. Do lado de cá, o 6 e o 20 têm sinais iguais. Então, menos 26. Soma 20 com 6, 26. Mais 5. Agora, eu tenho sinais diferentes. O que a regra diz? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Mais 10 com menos 11 vai dar menos 1y. Menos 26 mais 5 vai dar menos 21. Agora, o 1 está multiplicando, passo dividindo. Então, y igual
a menos 21 dividido por menos 1. E aí, galera, o jogo de sinal na divisão eu tenho que fazer. Menos com menos, mais conclusão, y igual a 21. 21 dividido por 1, 21, alternativa, letra D. Ok? Viram como é um processo simples, tá? Volto a chamar a atenção, o maior vilão de um probleminha desse, chama-se esse sinal de menos. O aluno, às vezes, ele multiplica o 5 pelo 1, coloca negativo. Mas na hora que multiplica o 5 pelo y aqui, ele deixa positivo. E aí ele dançou. Porque esse y sendo positivo, aqui não vai dar 10, vai ficar 15. 15 menos 6 vai dar 9. Aí aqui a resposta já é da outra, 21 sobre 9. Era outra alternativa. E aí você já ia errar. Ok? Então tome muito cuidado com o sinal, gente. Ele é o vilão numa equação do primeiro grau. Tá? Se você viu um sinal de menos antes do parênteses, esse sinal vai mudar todos o sinal de todos os termos que estão dentro. Se for positivo, tranquilo, mas se for negativo, cuidado, ok? Galera, chegamos ao finalzinho da nossa aula. Espero imensamente ter colaborado com o seu aprendizado. Saiba que nós esforçamos ao máximo para que vocês sejam os melhores. Revejam novamente nossas aulas, assista, anote, tente fazer os exercícios, tente você criar um modelo de resolução. Nós insistimos nisso, você tem que ter o seu modelo de resolução. E depois acompanhe a nossa resolução só para tirar uma dúvida, parar algumas arestas, ok? Deus abençoe os seus estudos, continue firme em frente, porque você vai ser um dos nossos campeões, tá? Deus te abençoe, nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau.